Olá, muito bom dia, povo abençoado, que a paz, que excede todo entendimento, seja sobre todos vocês. Mais uma edição do nosso Café da Verdade. Manhã de quinta-feira, hoje 27 de agosto de 2026. Estamos aí em mais um momento, nos alimentando da verdade. Hoje o Efraim não está conosco aqui, está dormindo. Efraim hoje ele mergulhou no sono, viu? Esses dias ele tem estado aqui logo cedinho para participar aqui do vídeo comigo. E hoje ele resolveu dormir um pouquinho mais. Nós estamos aqui, queremos agradecer a Deus, já estivemos no templo, na Assembleia de Deus Templo da Graça, estivemos intercedendo hoje, que é o momento de consagração, de 6 da manhã, ali adoramos o Senhor, retornamos, resolvemos algumas coisas e agora estamos aqui para falar um pouco mais da verdade. Capítulo 16, que escreveu o apóstolo Mateus, o versículo de número 20, assim está escrito. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Meus amados, aqui o apóstolo Mateus, ele registra este momento em que Jesus, ele diz para eles que eles não dissessem que era Jesus o Cristo. Notamos que Jesus sempre nos deu o exemplo da simplicidade. Ele era Cristo. Mas ele dizia, não digam para ninguém que eu sou Cristo. Ele era rico, mas se fez pobre. Ele era o autor da vida, mas se fez criatura. Ele é o soberano dos céus e da terra, mas se fez de servo. E aqui, Jesus reúne os discípulos e faz uma pergunta aos discípulos. O que dizem o povo ser o filho do homem? Ele estava perguntando. O que é que o povo dizem que eu sou? Para o povo, quem sou eu? E os discípulos disseram, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, e outros dizem que tu és Jeremias, ou algum profeta. Essa foi a resposta dos discípulos para a pergunta de Jesus, porque de fato as pessoas diziam que ele era isso, que ele era aquilo, mas não reconheciam ele como o Cristo, o ungido, o herdeiro real do trono, legítimo do trono de Davi. Então as pessoas atribuíam a ele qualquer outra coisa, menos o Cristo. Até então, porque eram silenciados aqueles que dissessem que ele era o Cristo. Então a multidão tinha medo dos religiosos, porque sempre foram os religiosos que causaram mal para as pessoas. Então Jesus volta-se para eles e pergunta, e vocês? O que dizem ser eu? E aí Pedro salta e diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus diz para ele, bem-aventurado és, Simão Barjonas, pois não foi sangue nem carne que tu revelaste, mas o meu Pai que está no céu. Então, aquela revelação de imediato que Pedro teve, não estava entre os homens aquela graça para poder discernir, para poder entender, para poder revelar a ele. Não existia, porque até então
todos tinham Jesus como João Batista ressuscitado, como Elias ressuscitado, como... na realidade, Elias, né, não morreu, foi trasladado, como se Elias descesse do céu, e Jeremias ressuscitado, porque dentre esses 3 profetas citados, João Batista morreu, Jeremias morreu, exceto Elias. Elias foi trasladado em uma carruagem de fogo. Então, quando Pedro é impactado por algo que veio sobre ele divinamente, o inspira e diz: tu és o Cristo, tu és o ungido, tu és o que nós esperávamos que virias. Então Jesus diz para ele, depois de elogiá-lo, diz: não digam para ninguém que eu sou o Cristo. Eu aqui observo, meus amados, tantas pessoas querem ser tanta coisa e não sendo nada. Jesus era tudo, mas se fez de nada, para ser o exemplo para todos. Muitos, por ter uma posiçãozinha assim, já imaginam que é maior que todos. Jesus é tudo em todos. Sem Ele, nada somos. Então guarde essa palavra em seu coração, que o Espírito Santo te ilumine, que Deus te abençoe, te guarde, te livre do mal. Esta foi mais uma edição do nosso Café da Verdade. Um abraço e até breve.